Eram dois casais. Anja, de 15 anos, estava com seu namorado, Seppo, de 18. O outro casal era Mayla, também de 15 anos, e Nils, de 18. Todos dormiriam juntos na mesma barraca, desfrutando de uma noite típica de verão finlandês. No entanto, na manhã seguinte, se revelou um horror inimaginável. Por volta das 11 horas do dia 5 de junho, um carpinteiro que passava no local encontrou uma cena macabra. A barraca estava rasgada em várias partes, com corpos espalhados, alguns dentro, outros fora. Apenas Nils estava vivo, gravemente ferido e visivelmente abalado. O homem chamou imediatamente a polícia, que chegou ao local cerca de 1 hora depois. 3 dos jovens estavam mortos. Mayla foi a que sofreu os ferimentos mais brutais, com 15 facadas, algumas desferidas mesmo após sua morte. O corpo estava parcialmente fora da barraca, sem as roupas na parte inferior, indicando que pode ter sido o principal alvo do assassino. Anja foi encontrada com ferimentos fatais semelhantes, e Seppo também não sobreviveu ao ataque. Apenas Nils escapou, ainda que com graves lesões, incluindo uma fratura no crânio, hematomas no rosto e a mandíbula quebrada. A barraca, danificada de forma violenta, contou uma história de pavor. O agressor atacou de fora para dentro, golpeando o tecido com uma faca e um objeto contundente não identificado. Tudo indica que os jovens foram surpreendidos enquanto dormiam ou tentavam se proteger no pequeno espaço. Além da violência do ataque, outros detalhes chamaram a atenção dos investigadores. Embora as motos dos jovens que foram usadas para ir até o local estivessem próximas, suas chaves haviam desaparecido, assim como suas carteiras. Um sapato do Nils foi encontrado a cerca de 800 metros da cena do crime, junto com pedaços de sua roupa. No entanto, um erro crítico prejudicou a investigação. A polícia não isolou a área, permitindo que jornalistas e curiosos pisoteassem o local. E adivinha? Com isso, evidências importantes foram comprometidas, dificultando ainda mais a resolução do caso. Nils, o único sobrevivente do massacre no Lago Budon, tornou-se a peça central das investigações. Mas ao invés de trazer respostas, sua sobrevivência só levantava mais perguntas. Por que ele foi poupado enquanto seus amigos foram brutalmente assassinados? Assim que suas condições físicas permitiram, ele foi ouvido pela polícia. Mas o que revelou estava longe de ser esclarecedor. Ainda em choque, Nils apresentava uma memória fragmentada e confusa. Inicialmente afirmou não se lembrar de muitos detalhes do ataque, apenas de flashes desconexos. Sensações, imagens, o som aterrorizante do tecido da barraca sendo rasgado. Em certo momento, mencionou ter visto um homem misterioso de olhos vermelhos como possível agressor, mas não conseguiu fornecer uma descrição sólida ou coerente. Seu estado de saúde era tão debilitado quanto sua mente, e a polícia teve que lidar com uma testemunha cujas lembranças mais pareciam peças de um quebra-cabeça quebrado. Sendo o único sobrevivente, o depoimento de Nils se tornou a chave para a investigação. O que logo se tornou um enigma foi o fato de que ele não ter sido morto, como seus amigos. Após conseguir recuperar minimamente seus ferimentos, ele foi ouvido. E em estado de choque, Nils não conseguia fornecer uma descrição clara do que aconteceu. Ele foi levado às pressas para o hospital, onde os médicos conseguiram estabilizá-lo. Mas o trauma psicológico e as severas feridas físicas não ajudavam a esclarecer os eventos daquela noite. Entre as poucas informações que Nils conseguiu fornecer, ele afirmou acreditar ter sido o primeiro a ser atacado, caindo inconsciente logo em seguida. Sua teoria era que o assassino teria dado como morto antes de se voltar contra os outros. No entanto, essa narrativa parecia inconsistente até mesmo para ele, que reconhecia a fragilidade de suas memórias. Então, em busca de respostas mais claras, os investigadores decidiram submetê-lo a sessões de hipnose, na esperança de que seu subconsciente pudesse revelar detalhes ocultos. Enquanto isso, 2 testemunhas surgiram afirmando ter visto um homem loiro rondando a área próxima às barracas naquela noite fatídica. Sob hipnose, Nils conseguiu descrever melhor esse possível suspeito, o que levou à criação de um retrato falado que rapidamente foi distribuído pela região. Com o retrato espalhado, surgiram os primeiros nomes e teorias que começaram a moldar o mistério do Lago Budon. Com o passar do tempo,
Várias teorias começaram a emergir sobre o motivo do ataque e o perfil do possível assassino. Alguns sugeriram que o caso fosse um ataque completamente aleatório, um crime cometido por alguém que se aproximou do acampamento em busca de vítimas fáceis. No entanto, a brutalidade do crime e a precisão dos ferimentos tornavam essa teoria improvável. O assassino parecia ter um conhecimento íntimo da dinâmica do acampamento, que os jovens estavam dormindo em suas barracas, o que sugere que o ataque foi planejado com antecedência. Outros especularam que o criminoso tinha um objetivo mais pessoal. Os jovens acampando ali eram bem conhecidos na região, o que levou muitos a pensar que o crime poderia ter sido motivado por ciúmes ou talvez vingança. Alguns até acreditaram que o assassino poderia ser alguém de dentro do círculo social desses jovens, uma pessoa com quem um dos adolescentes tivesse algum tipo de conflito ou envolvimento. No entanto, nenhum vínculo claro foi estabelecido entre as vítimas e qualquer possível agressor conhecido. Com a falta de pistas concretas, a polícia também começou a explorar a possibilidade de que o crime fosse uma ação de um criminoso em série. Durante a década de 1960, a Finlândia não tinha muitos casos de assassinatos em série, mas algumas semelhanças com outros crimes brutais cometidos nas proximidades começaram a levantar essa hipótese. Embora as investigações não tenham levado a conclusões definitivas, alguns acreditavam que o Lago Budon poderia ser mais um ponto de violência dentro de uma onda maior de assassinatos não resolvidos na região. Entre os nomes que surgiram como possíveis responsáveis pelo massacre no Lago Budon, um deles se destacou rapidamente: Carl Vandermar Gillström, o conhecido Homem do Quiosque. Ele era um zelador de um estabelecimento nas proximidades do lago, e sua reputação entre os moradores locais não era das melhores. Frequentadores relatavam que Carl era hostil com campistas, muitas vezes agindo de forma agressiva, cortando barracas ou atirando pedras em quem se aproximava de sua propriedade. Embora a hostilidade de Carl fosse amplamente conhecida, a polícia não encontrou nenhuma evidência concreta que o ligasse diretamente aos assassinatos. Anos depois, surgiram rumores de que ele teria confessado o crime enquanto estava bêbado. Mas as autoridades, descrentes e considerando Carl mentalmente instável, nunca investigaram essas supostas confissões. Em 1969, Carl foi encontrado morto, tendo aparentemente se afogado no Lago Budon em um provável ato de suicídio. Moradores diziam que ele tinha um comportamento violento e lembravam de tê-lo visto perto do local do crime na época. Mas muitos tinham medo de denunciá-lo. Com sua morte, qualquer possibilidade de esclarecer seu envolvimento foi enterrado junto com ele. A polícia seguiu investigando outros suspeitos, mas sem evidências claras. Então, o caso começou a esfriar. Mesmo com esforços para explorar várias teorias, o mistério só se aprofundava.